O Macanudo Gaúcho tem o prazer de entrevistar o Dr. Gustavo, responsável pelo Programa de Sanidade de Equinos da Secretaria da Agricultura. Dr. Gustavo, essa situação do morno, o que o senhor pode informar para nós? É confirmado o aparecimento dessa doença infecto-contagiosa no Rio Grande do Sul? Sim, é confirmado. Ontem nós recebemos o laudo com diagnóstico positivo para morno de um equino no município de Rolante. Então, a partir desse resultado positivo, né, se desencadeou as medidas para controle da doença no estado. Entre elas, né, a exigência do exame. Doutor, no caso, assim, quais são os sintomas que se identificam a doença? Por exemplo, eu tenho um cavalo lá, qual é o sintoma que eu vou identificar que o meu cavalo pode estar com morno? Morno é uma doença infecciosa de equinos, né, transmitida por uma bactéria, e ela pode se apresentar de duas formas, né, uma forma aguda, né, com a sintomatologia mais grave, mais acentuada, ou de uma forma crônica. Mas os sinais clínicos, né, mais comuns são febre, tosse, o animal também tem dispneia, secreção nasal purulenta, abscessos pelo corpo, né, os linfonodos aumentam de tamanho, e esses abscessos às vezes estouram, né, a gente supuram, que a gente fala, né. Bom, enfim, esses são os principais sinais clínicos. Então, no caso, aparecendo alguma coisa, a primeira coisa a fazer é procurar um veterinário. Isso. Primeira coisa é procurar um veterinário. O proprietário ou criador que encontrar um equino com esses sinais, vai procurar um veterinário ou que atende a propriedade, ou veterinário da inspetoria veterinária do município. Né, que essa é uma doença de notificação obrigatória, né? Dentre as da lista da Organização Internacional de Sanidade Animal. Tá. A partir dessa situação, qual é o procedimento em relação ao trânsito de cavalos dentro do Rio Grande do Sul? Tá, ok. Bom, uma vez o Estado tendo a ocorrência da doença, passa a ser obrigatório que se realize o exame de morno, tá, né, para participação em eventos ou para troca de posse, né, troca entre proprietários, seja ela comercial, por venda ou doação. Por que se exige o exame negativo? Porque é uma doença que não tem vacina e não tem tratamento. Então, a forma de controle é identificar o animal positivo, né, e uma vez identificando o animal positivo, sacrificar para que evite que ele espalhe, que dissemine a doença pelo estado todo. Essa orientação em qualquer inspetoria veterinária do Rio Grande do Sul sempre está à disposição? Sim. E a maioria dos veterinários tem conhecimento desse procedimento também? Sim, e ontem mesmo a gente encaminhou, né, a circular com as orientações que estão sendo tomadas, as medidas tomadas para controle da doença. Tá. No caso, quais são os laboratórios credenciados que podem fazer esse exame? Sim. A gente disponibilizou no site da Secretaria da Agricultura, na parte do Programa de Sanidade de Equinos, um link, né, que se consegue acessar essa listagem de laboratórios. No estado do Rio Grande do Sul a gente não tem nenhum, mas em outros estados, como o Paraná, como São Paulo, né, existem laboratórios credenciados que podem realizar esse exame. E também está disponível uma lista de veterinários que são cadastrados para exame de morno. Esses veterinários já estão acostumados com o procedimento, sabem para qual laboratório enviar. Tá. Essa lista é para todo o Rio Grande do Sul, são veterinários de todo o Rio Grande do Sul? Isso, tem veterinários de vários municípios. Tá. A partir da constatação, da identificação do morno, por qual período que vai ser exigido esse exame negativo de morno? Isso a gente não tem como prever, né? Porque é uma doença crônica, né? Então o período de incubação dela é longo, pode ser longo. Então pode levar de semanas a alguns meses para manifestar a doença. O que a gente tem que agir, né? Controlar esse foco e buscar os possíveis vínculos que tenham com esse animal positivo, né? E controlar o mais rápido possível. Não tendo mais nenhum foco no estado, em 6 meses se consegue retomar o status anterior de livre. A partir do momento então, a partir de hoje, até 6 meses, se só for esse caso, daqui a 6 meses, ou seja, lá em dezembro, janeiro do ano que vem, é que nós vamos poder estar nesse estado. Isso, se não houver mais nenhum caso, a gente conseguir controlar, evitar a disseminação da doença, controlar, né, daqui a 6 meses a gente pode retomar a condição de livre de morno. Tá, então, de hoje até, digamos, dezembro, se eu quiser sair com o meu cavalo, eu vou ter que ter o atestado negativo de morno. Para garantir que, por exemplo, um animal que pode ter tido contato alguns meses atrás, certo, com um outro positivo e não ter manifestado a doença. Então, se ele está participando de alguns eventos,
ele pode estar levando, né, o mormo para os outros equinos que estão participando do evento junto com ele. Então, por isso a importância do exame, né, para garantir que aquele animal não tenha doença. Voltando ao laboratório, em média, qual é o preço desse exame? O exame custa, em média, R$ 45, mas conforme os laboratórios costumam diminuir o valor, conforme o número de animais. Então, as pessoas se organizando, né, encaminhando em grupos, né, esse preço pode ser barateado. Né? Mas, no caso, quem regula o preço, quem dita o preço é a iniciativa, é o laboratório lá que vai definir é tanto. Exatamente, esse é o valor. Exatamente. Apenas o senhor está me falando, a nível de mercado, o senhor tem conhecimento seria isso? Para não dar como uma informação correta isso. É uma relação comercial, né? A gente não interfere nessa... Sim, pode cobrar, pode ir para 80, 90, como pode ir para 20 ou 30, conforme a situação. Conforme o mercado que vai definir agora no caso. Exatamente. Tá. Traduzindo, se um proprietário de cavalo quiser ir para um rodeio, torneio, cavalgada, tem que ter o exame negativo de mormo a partir de hoje. Exatamente, tem que ter o exame negativo. E se ele for um rodeio sem exame, o que acontece? Qual é a punição para ele? Bom, ele ou o promotor de evento podem estar sujeitos às sanções previstas na legislação. Né? Multa seria uma delas, porque ele está colocando em risco os outros animais. Né? Ele pode estar levando um animal que pode ser positivo, né? E está espalhando essa doença, pode acabar atrasando naquele tempo para controle, para a gente retomar a condição de livre. Né? Então, na verdade, ele está colocando em risco, por isso está sujeito às sanções previstas na legislação. Tem uma outra situação, doutor. Eu não vou a rodeio, não vou a cavalgada, tenho cavalo só para passear no final de semana ou qualquer outro dia. Eu preciso ter esse exame também, só para me dar a volta. A partir de quando foi publicada a instrução normativa, que foi hoje, passa a ser obrigatório o exame de mormo. Né? Se houver uma barreira e esse proprietário estiver passeando com o cavalo e passar por essa barreira, vai ser exigido dele que tenha um exame negativo de mormo. Se no caso não tem, é recolhido o cavalo? Pode ser apreendido. Né? Normalmente, quando o proprietário se apresenta, ele não é apreendido. Né? Ele vai ser sujeito a penalidades como uma multa. Tá. E vai ser cobrado que ele faça, né, então significa o seguinte, eu estou lá no interior, tenho minha propriedade, vou andar aí 2, 3 quilômetros, eu vou precisar ter esse exame. Eu saí fora da minha propriedade, eu vou precisar fazer. O exame tem validade de 60 dias. Tem validade de 60 dias. Ou seja, a cada 60 dias eu vou ter que fazer um novo exame. Exatamente. Tá, doutor, nesse caso, tá? Por exemplo, esse final de semana aqui, por exemplo, 5, 6 e 7 agora de junho, tá? Muitos CTGs, piquetes, iam realizar seus rodeios, campeonatos, torneios, treinos, em virtude dessa situação, do aparecimento dessa doença. Para que eles possam fazer um novo evento, vão ter que esperar no mínimo que os laçadores façam o exame negativo de mormo e na entrada do parque rodeio exigir a apresentação do resultado? Seria isso? Isso aí. É até muito importante esclarecer esse ponto, né? Porque, na verdade, os eventos não foram impedidos de acontecer. Né? O que houve é que passou a ser necessário a exigência do exame negativo, então os eventos que aconteceriam nesse final de semana talvez não tenham tempo hábil para que as pessoas consigam fazer o exame e ter o resultado negativo para ingressar no evento e impedir que a doença se dissemine pelo estado. Ou seja, por exemplo, se fizesse um rodeio esse final de semana, a inspetoria veterinária ia estar lá para fazer a fiscalização, se não tivesse, ninguém entrava no parque e não aconteceria o rodeio. Até mesmo o promotor, né? Porque ele está colocando, se ele está permitindo o ingresso do animal doente, ele está colocando em risco todos os outros que estão participando lá, possivelmente doente. Né? E ele se torna responsável por essa situação. Sim. Tá, doutor, qual é a mensagem que o senhor deixa para todos os laçadores, o pessoal proprietário de cavalo, que gosta de andar a cavalo, que dá aquele passeio a cavalo, faz a cavalgada, que gosta de participar de uma gineteada, de um tiro de laço? Qual é o conselho que o senhor dá? Bom, o mormo é uma doença infecciosa, né, de equídeos, mas que também pode acometer o ser humano. Né? Felizmente ela é raro acontecer com humanos, as pessoas que estão mais sujeitas são as que têm contato mais íntimo, né, com os equinos, mas quando ela acontece com pessoas, a letalidade é muito alta. Então, por isso, toda a preocupação com o mormo, né, a gente orienta que as pessoas, né, o cavalo, além do valor financeiro, né, tem um valor sentimental muito grande. Então, que procurem agora, nesse período, né, com a maior brevidade possível, realizar o exame de mormo,
né, vai poder, tendo o exame, pode participar de eventos, pode participar das cavalgadas, dos rodeios, sem problema nenhum. Né? A orientação é que se busque, por segurança, né, sua e do seu animal, né, que realize o exame com a... Ou seja, para mim sair, por exemplo, do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, eu tenho que ter exame do humor. Sim. O pessoal de Santa Catarina, para vir para cá, como tem a área também. Esse mapa, doutor, o que significa esse mapa ali, doutor? Até para ver isso ali. Esse mapa aqui, os estados que estão pintados em vermelho são os que tiveram ocorrência de mormo já. É uma doença que antes era mais restrita aos estados da região norte e nordeste, vem ao longo dos últimos anos se espalhando, né? E os últimos estados que haviam notificado antes do Rio Grande do Sul eram Santa Catarina e o Mato Grosso do Sul. E agora, né, infelizmente, a gente teve a ocorrência também aqui no estado. Então, para todos esses estados que estão em vermelho, o exame de mormo é obrigatório. Ou seja, o Rio Grande do Sul vai ficar vermelho também. Também. Está desatualizado esse mapa. Está desatualizado esse mapa e vai ficar vermelho. E o prazo, a cada 60 dias tem que fazer o exame. A cada 60 dias, isso é obrigatório, não tem prorrogação, ou seja, para 90, é 60 dias, é lei, tem que fazer isso, 60 dias. Está baseado numa legislação federal. Doutor Gustavo, essa questão dessa doença infecto-contagiosa do mormo em relação aos rodeios, significa o seguinte, que se daqui a 15 dias tiver 100 cavaleiros, 100 laçadores lá, que tiver tudo, ou tiver o exame negativo de mormo, pode fazer o rodeio com esses 100 laçadores, no caso. Ou seja, hoje para fazer um rodeio, todo mundo, para participar do rodeio, tem que ter o exame negativo de mormo. Isso aí, tranquilamente. Uma vez tendo o exame negativo, pode participar de qualquer evento, né? Rodeio, cavalgada, tiro de laço, passear a cavalo, tudo. Ou seja, se daqui a 10 dias todo mundo tiver o exame negativo de mormo, a vida prossegue normal, faz os calendários normais, faz o teu torneio, tu está agendado, porque normalmente o pessoal agenda 60, 90 ou meio ano atrás para essa data. Então, se daqui a 30 dias aconteceu o rodeio e o pessoal tiver com o exame negativo de mormo, tranquilo, pode entrar. Mesmo daqui a uma semana, 2 semanas, se tiver o exame negativo, né, a condição é que tenha o exame negativo para a gente não estar espalhando a doença pelo estado. Então, tendo exame negativo, pode participar do rodeio tranquilamente. Então tá. Doutor Gustavo, o Macanudo Gaúcho agradece os seus esclarecimentos e esperamos que na próxima vez que entrevistamos o senhor, seja com uma notícia melhor que a erradicação do mormo aqui no Rio Grande do Sul. Tomara, vamos torcer. Obrigado. Também agradeço aí a oportunidade de a gente estar esclarecendo essas dúvidas.